Lili e Vinícius vão atualizar pra gente. Bom dia aí pra vocês. Fala, Bruno, bom dia pra você, aos amigos do Estúdio Alfã de Esportes, bom dia, Nicolete também. Bom dia, Lili, Bruno, companheiros, abraço a todos, o clássico que acaba, mas não termina, né, Lili? Só acaba quando termina, o problema é que ainda não terminou, né, o derby vem se arrastando, e pro lado negativo também, a gente vai falar agora sobre as situações que aconteceram dentro do gramado, né, e o que tá repercutindo no STJD. Eu vou falar pro lado do Corinthians primeiro, porque o procurador de justiça, o Caio Porto, fez denúncias contra o Corinthians por situações que aconteceram no clássico. A princípio, 4 jogadores. O André, por conta dos gestos obscenos, também o Mateuzinho, por agressão física, o Breno Bidon, também por ter empurrado o Luigi naquela imagem lá na confusão no túnel, e o Hugo Souza pela declaração depois da partida, né, insinuando que a arbitragem teria apitado apenas para um lado, o lado do Palmeiras. Então, de acordo com o procurador da Justiça, ele fez acusações graves contra a arbitragem. Então, são 4 denúncias, né, contra esses jogadores, que essas denúncias foram oferecidas à comissão disciplinar do STJD, e aí ali na comissão eles vão decidir se todas essas denúncias serão acatadas ou não. Se forem aceitas, aí sim começa um processo, né, que será julgado, e aí esses jogadores podem sofrer consequências, que seriam quais, né? São 4 situações diferentes, mas em todas elas os jogadores podem ficar suspensos por algumas partidas. Na situação do Mateuzinho, por exemplo, pode chegar até 12 partidas sem poder vestir a camisa do Corinthians, que eu vou te contar que é um problemão, porque pelo menos com laterais o Corinthians vem sofrendo muito, tá? Ele que já vai desfalcar aí em 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então o que o procurador do STJD falou, né, em entrevista ao Sport Center sobre essas situações dos jogadores. Houve, há 2 rodadas atrás, o atleta também do Corinthians fez um gesto obsceno. 2 rodadas seguintes, um outro atleta do Corinthians faz um outro gesto obsceno. Se não estamos conseguindo convencê-los a descontinuar essa prática, alguma coisa está errada. Então, eu creio que a pena, nesse caso, deve ser uma pena pedagógica para que atletas do Corinthians e de qualquer outro clube não venham a praticar atos obscenos como esse. Em novembro de 24, foi arremessada uma cabeça de porco no gramado. Em fevereiro de 25, uma cabeça de porco foi colocada no estádio, na porta do estádio do Palmeiras. O torcedor de novembro de 24 foi punido, inclusive criminalmente, e continua a torcida ou alguma pessoa dessa torcida voltando a jogar objetos no gramado, agora não uma cabeça de porco, mas sim um boneco de pelúcia. No caso do arremesso de objeto, no fato de novembro de 24, houve uma pena aplicada pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD de R$60 mil. Então, eu enxergo, isso é uma posição pessoal, uma posição acadêmica, eu enxergo que a multa agora deveria evoluir para um debate de perda de campo, para que no futuro os seus torcedores nem pensem em jogar objetos no campo e deixar o espetáculo correr livre, como todo o torcedor gostaria de ver. Aí o Caio Porto Ferreira explicando. Então, Lili, é interessante essa questão, né? Porque pro torcedor, a multa ele nem viu, né? Nem sabe que teve a punição. Agora, se existe a perda do mando de campo, aí o torcedor e o clube sentem mais, Lili. Exatamente, isso pode acontecer, e a gente sabe a força da fiel torcida quando o Corinthians joga ali na Neoquímica Arena, de fato faz a diferença. Então seria uma punição muito ruim para o clube, mas que pode de fato acontecer. E tem a questão principal, né? O ato de racismo que o Carlos Miguel sofreu. É crime, a Polícia Civil está investigando o caso e agora está da seguinte forma: o Corinthians está se esforçando ao máximo para tentar identificar esse torcedor ou torcedora que proferiu essas palavras racistas ao Carlos Miguel. Se o torcedor for identificado, o que vai acontecer? Ele pode ficar até 720 dias sem pisar em um jogo do Corinthians, até mesmo ali na Neoquímica Arena. Agora, se esse torcedor não for identificado, aí o Corinthians pode sofrer punição também de mando de campo. O promotor falou que geralmente, quando acontece atos assim, os torcedores apontam quem foi porque sabe que o clube pode sofrer consequências. Como isso ainda não aconteceu, se não for identificado, aí sim o Corinthians irá sofrer
consequências diretamente no campo. Agora, Nicolete, como é que anda a questão do Palmeiras em relação a essas situações? O Palmeiras foi denunciado apenas num artigo: tumulto e rixa na saída do gramado, ali no túnel do vestiário, toda aquela confusão. Então, o STJD vai analisar as imagens, se não identificar ninguém, apenas multa para o Palmeiras. Se identificar algum jogador, pode pegar de 2 a 10 jogos de punição. Quem começou, segundo o Palmeiras, a versão do Palmeiras, inclusive está registrado no boletim de ocorrência, foi o preparador físico do Corinthians, que agrediu o Luigi. Inclusive ele passou por corpo de delito, teve ali a lesão constatada no pescoço, tomou um tapa, e o Palmeiras entende que é vítima, o jogador é vítima nessa situação, por isso não retirou a queixa, não retirou o boletim de ocorrência. Tinha um acordo que as autoridades propuseram para o Palmeiras e para o Corinthians, mas o Palmeiras mantém a denúncia e agora o Ministério Público vai analisar ou vai encerrar esse caso, mas o Palmeiras está nesse artigo que vai ser analisado pelo STJD. Para ser didático, explicar para o fã de esporte, quais os próximos passos depois dessa denúncia? É possível prever um prazo para o julgamento? O próximo passo agora é a apresentação da denúncia junto a uma comissão disciplinar do STJD. O presidente dessa comissão pode receber ou não a denúncia, distribuir essa denúncia a um dos auditores que compõem essa comissão e, após isso, será pautado o julgamento do processo. É bem provável que esse processo seja julgado nessa semana ou na próxima semana, uma vez que o STJD tem várias sessões agendadas ao longo dessa semana, previamente agendadas para essa semana. A gente sentiu uma celeridade na questão, né? E é uma denúncia bastante ampla, parece mais ampla do que costuma acontecer e mais rápida também foi a denúncia. A gente pode entender que o STJD está incomodado com o que vem vendo, assistindo no futebol brasileiro, e também está mudando um pouco a sua forma de trabalhar para tentar frear certas coisas? Por orientação do nosso presidente, Luiz Otávio, pelo nosso procurador-geral, Paulo Dantas, as equipes da Procuradoria têm procurado distribuir e concluir as denúncias num prazo exíguo, um prazo mais rápido. Ocorreu um sorteio prévio dos procuradores, que seriam os procuradores naturais desses jogos da última rodada do Brasileirão. Então, por um sorteio, eu vim a ser o procurador natural responsável pelo jogo Corinthians e Palmeiras. E cada procurador ficou responsável por um jogo. Então, todos esses procuradores, não só eu, mas todos os meus colegas de procuradoria, ofereceram as denúncias hoje, no prazo de um dia. Então, é sim uma orientação de celeridade do nosso tribunal. Elton. Caio, muito boa noite, prazer tê-lo aqui no Sport Center. A gente já tem acompanhado, né, nesse início de Campeonato Brasileiro, o STJD agindo, como muitas vezes a gente até falava que isso acontecia mais na reta final, né, da temporada, quando as coisas esquentavam. A gente tem percebido realmente uma temporada diferente, um pouco acima do tom dentro de campo. E a gente traz até o exemplo do Abel Ferreira, né, que acabou tendo uma suspensão pesada, né, do STJD e não teve um efeito suspensivo concedido. Como o STJD trabalha esse caso também? Porque não é que abre precedente, isso está dentro, obviamente, né, da lei. Como tratar esse caso também, sabendo que os dois lados também vão recorrer a um efeito suspensivo, em caso, obviamente, de punição. E parece que vai de encontro exatamente com essa questão aí de ser um pouco mais célere na decisão, né? Que fique bem claro, boa noite, Elton, obrigado pela pergunta. Que fique bem claro que o STJD ele prossegue na sua atividade institucional do devido processo disciplinar. Então, tanto o processo como foi citado anteriormente, de uma outra suspensão da STJD, como a de hoje que estamos discutindo aqui agora, do clássico entre Corinthians e Palmeiras, todos estão submetidos a um crivo do devido processo. No caso do processo anteriormente do Palmeiras, que foi citado o técnico do Palmeiras, houve um recurso agora ao Pleno. O Pleno do STJD ele é composto por 9 auditores. A turma, que seria como se fosse uma primeira instância, é composta por 5 auditores. Então, no caso de hoje aqui, estamos apresentando a denúncia perante ainda a primeira instância. Caso venha algum atleta, eles vão ter ainda o seu direito de defesa, os clubes também.
Então, essa primeira posição da Procuradoria, essa posição que eu consignei nessa súmula e nessa denúncia, eles vão sofrer ainda o crivo do contraditório. E somente após o contraditório é que os 5 auditores da comissão natural que vão emitir um posicionamento. Então, veja, o tribunal segue célere, mas continua seguindo a formalidade e a legalidade. O doutor Caio, chamou muita atenção, claro, o gesto do André, repetindo um gesto obsceno que havia sido feito por um jogador do Corinthians, o Alan, no jogo contra o Fluminense, a questão de dias, né? E isso é citado no texto da denúncia. Aí a punição possível é agir de forma contrária à ética desportiva, punição de 1 a 6 jogos. O texto trata dessa repetição, né, de um gesto obsceno, e também, no outro ponto, trata da repetição no caso da cabeça, né? A gente viu ali no texto da pelúcia, o senhor cita aquela cabeça de porco real que foi jogada num outro clássico. Qual a importância dessas duas denúncias, da pelúcia e do ato obsceno do André? Edu, obrigado pela pergunta. Eu tenho defendido muito na tribuna, durante os julgamentos, a Procuradoria não busca a punição de um atleta ou de um clube simplesmente por punir. A Procuradoria quer que o futebol seja jogado limpo, sem reclamações, sem ofensas morais, sem ato discriminatório. Então, tudo que a Procuradoria quer é que o futebol e o esporte seja jogado dentro do campo e não venha para fora do campo para que seja acionada a justiça desportiva. O que eu citei na denúncia são os precedentes. O que acontece? Houve, há 2 rodadas atrás, um atleta também do Corinthians fez um gesto obsceno. 2 rodadas seguintes, um outro atleta do Corinthians faz um outro gesto obsceno. Ora, se não estamos conseguindo convencê-los a descontinuar essa prática desnecessária, essa prática ofensiva, alguma coisa está errada. Então, eu creio que a pena, nesse caso, deve ser uma pena pedagógica para que atletas do Corinthians e de qualquer outro clube não venham a praticar atos obscenos como esse. Com relação à cabeça de porco, na denúncia eu citei ali precedentes de novembro de 24 e de fevereiro de 25. Em novembro de 24, foi arremessada uma cabeça de porco no gramado. Em fevereiro de 25, uma cabeça de porco foi colocada no estádio, na porta do estádio do Palmeiras. Acontece, o torcedor de novembro de 24 foi punido, inclusive criminalmente, e continua a torcida, ou alguma pessoa dessa torcida voltando a jogar objetos no gramado, agora não uma cabeça de porco, mas sim um boneco de pelúcia. Enfim, precisamos refletir, e a ideia que eu trago para a reflexão da comissão que vai julgar o caso é que, comissão, precisamos adotar uma pena que desestimule práticas como essas. Esse é o objetivo da denúncia. Doutor Caio, até aproveitando essa última frase, né, desestimular, claro que essa questão foge um pouco da esfera esportiva, que é a acusação de racismo, né, vindo da arquibancada ao goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel. E a gente sempre fala, né, que as instituições elas têm muita responsabilidade também para tentar educar ou conscientizar através da punição também. Como é que o STJD enxerga isso? A gente já teve outros casos, logicamente, né, de punições por conta de racismo nos estádios, mas como a instituição pode ajudar a conscientizar as pessoas e, principalmente, né, fazer com que isso não aconteça no estádio? Repito, é uma questão de esfera civil também, precisa ser punido na esfera civil, mas a gente sabe também que a esfera esportiva pode ajudar nesse sentido. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo que as instituições, Elton, elas devem agir firmemente contra toda e qualquer conduta discriminatória. No caso ali, até o momento, não se identificou o torcedor ou a torcedora que teria ofendido com ato racista o goleiro do Palmeiras. Mas, em se tratando de conseguirmos identificar esse atleta, esse torcedor, essa torcedora,
ele estaria sujeita a afastamento dos estádios de até 720 dias e também a um processo criminal, porque isso configura crime. Mas uma vez que não pudemos até o momento identificar a torcedora ou torcedor, temos que exigir do clube para que o clube possa, por meio de uma pena pedagógica, conscientizar os seus torcedores. É muito comum, quando a gente vê algum tipo de excesso de algum torcedor, alguma agressividade, algum objeto, algum arremesso, a própria torcida levar ao conhecimento da autoridade quem foi que fez aquele fato reprovável. E, por enquanto, não aconteceu no jogo de ontem, mas as investigações prosseguem, a Polícia Civil instaurou um boletim de ocorrência, está iniciando um inquérito policial, imagens estão sendo solicitadas, então as instituições estão trabalhando e vão reprimir de forma exemplar essa conduta